Então, gente, para completar o escopo aqui da nossa disciplina, né, vamos falar do último assunto, que é a parte de volumetria de oxirredução. Como o próprio nome diz, né, ela envolve reações de oxidação-redução. Então, a gente pode ter, se a minha amostra for um oxidante, a minha solução padrão tem que ser um redutor e vice-versa. Se a amostra for um redutor, a solução padrão tem que ser um oxidante. Então, para completar a gente sistema. Conhece já a natureza das reações de oxidação-redução. Elas, na realidade, são tidas como reações que envolvem transferências de elétrons, né? E aí, essa transferência já se desdobra em dois processos. Um, que é o de oxidação, onde a espécie que se oxida, né, doa elétrons, e aí é conhecida como agente redutor, porque quando ela se oxida, ela obriga o outro a se reduzir, ela doa elétrons se oxidando, o outro recebe esses elétrons se reduzindo. O que acontece com ela é um aumento no valor numérico do NOx. E o processo concomitante, que complementa, né, é a redução, que justamente consiste no ganho dos elétrons doados pela substância que se oxidou. Então, ele é o agente oxidante, e o que acontece com ele, para que a gente identifique, é que há uma diminuição no valor numérico do NOx. A gente tem aqui um exemplo, uma reação entre ferro 2 e sério 4, produzindo ferro 3 e sério 3. Então, o ferro que estava no estado 2 passou para o estado 3, quer dizer que o seu número de oxidação aumentou, o valor numérico. Então, isso quer dizer que ele perdeu uma carga negativa, né, ficando com mais cargas positivas, portanto, ele se oxidou. Quando ele doa esse elétron, o sério recebe, ele é obrigado a receber, então ele diminui o valor numérico do seu NOx, comprovando aqui que ele se reduziu. Então, o ferro se oxida, sendo o agente redutor, porque obriga o sério a se reduzir, tá? E vice-versa. O sério se reduz, obrigando o ferro a oxidar, então ele é o agente oxidante. Tá? Aqui estão as semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Tá? Nós já aprendemos desde lá da química geral, né, e revimos na química analítica 1, quando a gente vai ajustar, né, uma equação de oxidação-redução, a gente precisa descobrir a variação do número de elétrons transferidos, e por essa variação a gente descobre os coeficientes. Por quê? Justamente porque a relação entre os participantes deve ser tal que o número de mols de elétrons doados por uma espécie deve ser exatamente igual ao número de mols recebido pela outra espécie. Então, só para a gente relembrar aqui, né, as reações de oxidação-redução, elas podem acontecer tendo o contato direto entre os reagentes, oxidante e redutor, que é o que acontece numa titulação. Uma das soluções vai estar no Ellermar e a outra vai ser livrada da bureta para dentro do Ellermar, e eles vão ter um contato direto. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um pedaço de cobre mergulhado em uma solução de íons prata, e aí vai acontecer aqui a reação de oxidação-redução. Cobre metálico passa para cobre 2 e a prata iônica passa para prata 0. Né? Então, há uma reação aqui de oxidação-redução representada por essa equação aqui em cima. Uma outra forma de se efetuar uma reação de oxidação-redução, que vocês também já estudaram lá, desde o ensino médio e na química geral também, é produzindo uma célula eletroquímica, né, onde as espécies oxidante e redutora não têm contato direto. Cada um está num cômodo separado, né, da pilha ou da célula eletroquímica, e elas têm aqui uma condução metálica para transferir elétrons, né, para que os elétrons se transportem, e uma condução iônica aqui, que é a ponte salina, para manter o equilíbrio iônico das duas soluções. Tá? A quantidade de elétrons transferidas gera uma energia que pode ser medida em volts, e aí a diferença é chamado de potencial, né? O potencial, ou a DDP, diferença de potencial da reação, é a subtração do potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Que potencial é esse? O potencial de redução, que é tabelado, assim como são tabeladas as constantes de equilíbrio lá para o ácido, para os sais pouco solúveis, para as bases fracas, ácidos fracos. Aqui, para as reações de oxidação-redução, o que a gente determina são os potenciais, que é a tendência que uma espécie tem em se reduzir
tá? Se for o potencial de redução, que é que geralmente se utiliza como padrão. Então, essa DDP, ela mede, né, a diferença exatamente do potencial entre a espécie que se oxida e que se reduz e nos ajuda a entender para que lado que tende a reação. Será que a reação tende no sentido da reação direta, né, dessa espécie oxidada virar essa reduzida, ou será que ela tende ao sentido da reação inversa, dessa espécie reduzida virar oxidada, tá? Essa DDP, ela também se relaciona, né, ou ela relaciona-se aqui com a energia livre e também, ó, com aliás, a energia livre, ela se relaciona com o potencial da célula, aquela diferença de potencial, né, da célula como um todo, e também com a constante de equilíbrio, de modo que se a gente igualar aqui as ΔG, eu vou ter que menos N vezes a constante de Faraday vezes o potencial da célula é igual a menos RT vezes o logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Fazendo, né, resolvendo essa equação, a gente chega nessa equação que é conhecida como equação de Nernst, que é que vai reger todos os processos de oxidação-redução, tá? Envolvendo aqui, ó, o potencial da célula, potencial de redução de cada uma das espécies envolvidas, o número de elétrons transferidos entre as espécies e as concentrações, né, das espécies. Aqui está como atividade, mas a gente já sabe que a atividade a gente pode relacionar com concentração, desde que a gente tenha soluções bastante diluídas para que a força iônica tenda a 1. Então, é o logaritmo a razão dos logaritmos das concentrações das espécies oxidada e reduzida de cada ente envolvido na reação, tá? Então, nas reações de titulação da volumetria de oxidação-redução, a forma de visualizar o ponto final ela pode acontecer de 4 modos. Uma é quando o próprio reagente, né, a própria solução padrão, ela é fortemente corada e pode, ao atingir o ponto de equivalência, o primeiro excesso, transferir a sua própria cor para a cor da solução onde está acontecendo a reação. Isso acontece, por exemplo, com as soluções de permanganato de potássio. Permanganato de potássio é um reagente oxidante, fortemente corado, cor violeta. Então, quando ele está lá na bureta e a gente começa a livrar para o Erlenmeyer e vai acontecendo a reação de oxidação-redução, ao atingir o ponto de equivalência, a primeira gota em excesso, toda vida que ele se reduz, né, já que ele é um agente oxidante, ele perde a cor. Então, quando atinge o ponto de equivalência, a reação aconteceu na sua totalidade, ele não tem mais como se reduzir. Então, a primeira gota em excesso faz com que a solução fique levemente corada de rosa, por conta da cor forte do permanganato. Então, ele é a própria solução padrão e também serve como sinalizador de localização do ponto final, tá? Atua como uma espécie de indicador. Se eu não estiver usando o permanganato de potássio como solução padrão, eu posso recorrer aos chamados indicadores específicos, tá? Que são substâncias que reagem especificamente com apenas uma das espécies participantes da reação. A gente tem, por exemplo, aqui o amido. O amido é um indicador, uma solução de amido, ela, na iodometria, ela reage com o I3-, que é uma das espécies presentes na reação. Então, quando ele se liga ao I3, ele forma um complexo azul forte, tá? Um azul bem escuro. À medida que a reação vai acontecendo e essa espécie vai sendo reduzida ou oxidada, que vai depender da reação, ela vai deixando de ser I3, quando ela se acaba, o amido perde a cor, porque o complexo não se forma mais. E aí, quando aquela solução azul escura fica incolor, é porque a gente atingiu o ponto final, tá? Mas é um indicador específico porque ele só funciona no sistema onde aquela espécie estiver presente. Se, por exemplo, for uma reação com permanganato, não pode usar amido, porque não tem o I3 lá, o I3- presente, tá? Outra forma são utilizar corantes, né, que alguns deles, inclusive, são indicadores ácido-básicos, mas que mudam de cor irreversivelmente, dependendo também do tipo de reação que eu estou utilizando no meu método de titulação, tá? Então, ele era amarelo, sei lá, em determinada situação, e quando a reação acontece por completo, o meio muda as suas características e o corante muda de cor, tá? Então, irreversivelmente. Então, a gente localiza aí o ponto final.
E uma última forma são usar os chamados indicadores de oxidação-redução, que são substâncias que também sofrem reações de oxidação e redução, dependendo das condições do meio, elas podem se oxidar ou se reduzir, e elas apresentam cores diferentes se encontram nas suas formas oxidadas ou nas suas formas reduzidas. Elas vão também mudar a sua cor de acordo com a mudança de potencial que vai acontecendo no sistema ao longo do processo da reação de oxidação-redução. Então, a gente tem aqui, para especificar, falar do indicador redox, tá? Ele vai servir, né, para localizar nos mesmos moldes lá que a gente aprendeu dos indicadores ácidos base. Tá? Então, ela muda de cor quando, né, ela passa do seu estado oxidado para o seu reduzido ou vice-versa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ferroína, que no seu estado oxidado, ela tem cor azul pálida, mas no seu estado reduzido ela passa para uma cor vermelha. Então, quando mudou, a cor, a gente já sabe que mudou o potencial do meio, porque a reação se completou. Então, já atingimos o ponto de equivalência e ela sinaliza o ponto final. Então, para a gente prever qual indicador que eu posso usar, será que eu posso usar a ferroína para qualquer reação? Não, a gente tem que entender que a equação de Nertz, como a gente viu lá no início, ela vai definir qual é o padrão, o potencial que aquela espécie vai mudar a sua cor, né? Ou seja, vai mudar o seu estado, passar do estado oxidado para o estado reduzido. Então, existe o potencial padrão, que é de cada espécie, a reação na qual ela vai participar, ou seja, quantos elétrons estão envolvidos, e as concentrações das duas espécies, que vão se substituindo ao longo da reação, tá? Então, por conta dessa variação nessa concentração, a gente sabe mais ou menos qual é o potencial em que ela muda de faixa, muda de cor, qual é a faixa de potencial em que ela muda de cor. Então, a gente pode também, analisando o sistema que está sofrendo a oxidação-redução entre solução amostra e solução titulante, e ver qual é o potencial no ponto de equivalência e observar se o meu indicador muda de cor também ali nas proximidades daquele potencial. Se mudar, então ele serve para ser utilizado naquele sistema como sinalizador do ponto final. Aqui tem alguns exemplos de alguns indicadores de oxidação e redução, tá? E as suas cores, né, quando ele se encontra na forma oxidada ou na forma reduzida, assim como os seus potenciais padrões. A gente pode substituir lá na equação de Nertz e ver quais são as concentrações que a gente vai utilizar. Teoricamente, né, a gente faz toda essa análise, esses cálculos, e aí escolhe para o par titulante titulado, ou seja, solução padrão amostra que a gente vai utilizar, qual o indicador mais adequado para localizar o ponto final mais próximo possível do ponto de equivalência. Vamos ver como é que essa história desse cálculo desse potencial, tá? Então, a gente pode prever qual vai ser o potencial no ponto de equivalência de uma espécie ou de um par, né, oxidante redutor, justamente fazendo a curva de titulação, que é aquele cálculo teórico, para que a gente consiga saber aonde vai ser o ponto de equivalência. Nesse caso aqui, das titulações de oxidação e redução, em que potencial ocorrerá o meu ponto de equivalência. Tá? Então, olha, vamos usar como exemplo, se eu for fazer uma titulação utilizando 100 ml de uma solução ferro 2, tá? Concentração 0,1 mol por litro, com permanganato de potássio, também 0,1 mol por litro. Essa reação ela acontece em meio ácido. Só que o ácido ele não se oxida nem se reduz, o H+, ele é só para deixar o meio capaz da reação acontecer. Então, ele tem uma concentração constante e essa concentração vai ser utilizada, vai ser de 1 mol por litro, tá? De H+. Então, lá no meu Euler eu tenho 100 ml do ferro 2 e eu vou titular com a minha solução padrão, que é o permanganato de potássio. A reação global é essa aqui, 1 mol de íon permanganato reage com 5 mols de ferro 2 em meio ácido, produzindo ferro 3 e oxidando o ferro, né, de 2 para 3 e reduzindo o manganês. Aqui o nóxido do manganês é +7, ele passa para +2. Vocês devem se lembrar, quando a gente estudou lá na analítica 1 ainda, revisou ajuste de equações de oxidação e redução, que esse coeficiente aqui, ele é determinado a partir da variação
de inox de cada uma das espécies. Então, ó, como o manganês passou de 7 para 2, a variação dele foi 5. O ferro passou de 2 para 3, a variação foi só 1. Então, como a gente multiplica em x, a variação do manganês vai multiplicar ou vai virar coeficiente do ferro, e a variação do ferro vira, ó, 1, aqui, ó, coeficiente do manganês, porque o número de elétrons cedidos por uma espécie tem que ser exatamente igual ao número de elétrons cedidos pela outra. É esse número de elétrons transferidos que a gente coloca lá na equação de Nertz no lugar daquele N. Aquele N envolve exatamente o número de elétrons transferidos. Então, vamos ver como é que são os cálculos para a gente construir essa curva de titulação. Coloquei aqui de novo a reação global e a gente vê que os sistemas envolvidos são o seguinte, ó, a reação de redução é a reação onde o permanganato vai virar manganês 2, tá? Recebendo 5 elétrons. E o ferro 3 vai virar ferro 2. O potencial padrão de redução do manganês, ou do permanganato, desculpa, é 1,51. O potencial padrão de redução do ferro é 0,77, tá? Então, no início da titulação, o que é que a gente vê, ó? Quando eu inicio a titulação, vai existir as duas espécies lá, tá? O ferro estava lá no Erlenmeyer, quando eu começo a jogar permanganato, eu vou ter lá tanto o ferro 2, quanto o ferro 3, quanto o manganês 2, que foi reduzido, e o permanganato, mesmo em quantidades mínimas, porque as reações entram em equilíbrio, tá? Então, o potencial que rege, né, de acordo com a equação de Nertz, cada uma dessas semi-reações é o seguinte: para a reação do permanganato, a gente tem que o potencial da reação é o potencial padrão do permanganato sobre 0,051, que é aquele produto da constante de Faraday, vezes a constante dos gases, né, o R, vezes a temperatura, que é calculado como se fosse 25 graus, né, as condições normais, temperatura e pressão. Então, esse produto, que são todos constantes, formam, né, esse número, tá? N, a gente já disse, é o número de elétrons que é transferidos. Então, log da forma oxidada, né, NOx mais 7, sobre a forma reduzida, manganês, NOx mais 2, e aqui no caso, ó, vezes o H+, porque a reação só acontece em meio ácido. Como eu tenho 8 mols de H+, então, elevado a 8, ok? Então, aqui a gente tem o potencial, ou a expressão, né, do potencial da semi-reação de redução. Para a semi-reação de oxidação, é o mesmo raciocínio. O potencial total dessa semi-reação vai ser o potencial padrão do ferro, tá? Sobre 0,0591, que é constante, o número de elétrons transferidos, vezes o log da concentração da forma oxidada sobre a forma reduzida, vezes o H+ elevado a 8. Oxe, mas aqui, ó, pela reação global, o ferro são 5 mols. Por que eu não elevei aqui a quinta? Porque, ó, como a gente está trabalhando com a equação de Nertz, o número de elétrons envolvidos, que é exatamente o que determina esse coeficiente, ele vai ser colocado aqui, ó, no lugar do N. Só o hidrogênio está elevado à oitava, porque o hidrogênio não participa do par que se oxida nem que se reduz. Ele não participa do par oxirredutor, tá? Então, por isso a gente tem que levar a concentração dele em conta. Tanto o permanganato quanto o manganês 2, o ferro 3 e o ferro 2, são pertencentes ao par oxidante redutor. Então, os seus coeficientes estão, ó, nessa equação contemplados aqui nesse N. Então, não preciso colocar aqui como expoente. Então, ó, antes do ponto de equivalência, o potencial é calculado em função do sistema ferro 3. Por quê? Justamente porque lá no Erlenmeyer eu tenho 100 ml da solução de ferro 2, que vai virar ferro 3. E vou aos poucos adicionando permanganato. Então, o excesso que eu tenho lá é de ferro. Então, eu vou calcular o potencial em função do que eu ainda tenho lá no Erlenmeyer, que é o ferro. Então, ó, a concentração da sua espécie oxidada, a sua forma oxidada sobre a sua forma reduzida, 10 sobre 90. Por que 10 sobre 90? A gente viu lá que eu estava fazendo a titulação de 100 ml de ferro 2. Então, ó, era 100 de ferro 2. Quando eu adicionei 10 de permanganato, então 10 de ferro se oxidaram, porque as concentrações são iguais.
Então, eu tenho 10 agora que eu formei de ferro 3. O ferro 2 que era 100, 10 passou para ferro 3, então sobrou 90. Eu substituo lá o ferro, ó, de 3 para 2, a quantidade de elétrons transferidos é 1. Então, o N é 1. Potencial padrão do ferro, valor constante 0,0591. 1 elétron transferido, concentração da forma oxidada sobre a forma reduzida. Então, o potencial do sistema nesse ponto da titulação é 0,71. Quando eu chego, então, antes, qualquer volume que eu vá adicionando 10, 11, 12, 15, 20, 30, antes de chegar no ponto de equivalência, eu vou calcular dessa forma. Cheguei no ponto de equivalência, a gente sabe que essas duas reações se completaram totalmente. Então, o ponto de equivalência ele é sempre dado pela soma dos potenciais de cada um dos potenciais padrões. Potencial padrão do ferro é 0,77. Potencial padrão do sistema permanganato manganês 2 é 1,51. Agora, eu vou multiplicar o potencial padrão pelo número de elétrons transferidos. A gente viu que o manganês passa de mais 7 no permanganato para mais 2 no manganês 2, então são 5 elétrons transferidos. Então, eu multiplico. O ferro é de ferro 3 para ferro 2 é só 1, então só tem que multiplicar por 1 mesmo, não preciso colocar aqui. Sobre o total de elétrons envolvidos, 5 do sistema permanganato manganês 2, com mais 1 do sistema ferro 3, ferro 2, ou ferro 2, ferro 3, tanto faz, 6 elétrons envolvidos ao todo, tá? Então, as duas espécies que participam da reação de oxidação-redução estão representadas aqui. Como nessa reação a gente também tem uma outra espécie que, apesar de não participar da reação, a reação não acontece se ela não estiver lá, que é o hidrogênio, né, o H+. Então, eu vou ter mais 0,0591, que é a constante, de novo sobre 6, que é o número de elétrons envolvidos em todo o sistema, vezes o log da concentração do H+ elevado à oitava, porque ele participa com 8 mols na reação. Então, o potencial no ponto de equivalência é 1,39 volts. No caso, se eu precisasse escolher um indicador para essa titulação, eu tinha que buscar, né, um indicador em que o seu potencial de mudança de cor fosse próximo a 1,39, se não igual a 1,39 volts, tá? Passei do ponto de equivalência, todo o ferro 2 já virou ferro 3. Então, não tem mais ferro para se oxidar lá. Então, o que eu vou ter agora de excesso é só o permanganato. Então, é pelo potencial do permanganato que eu vou calcular o potencial total do sistema. Então, ó, potencial da célula vai ser potencial padrão do permanganato, 1,51, mais 0,0591, isso aqui é constante, sobre o número de elétrons envolvidos na semi-reação do manganês, tá? Como ele passa de mais 7 para mais 2, o número envolvido é 5. Sobre a concentração da forma oxidada, né? 5, que é o total de elétrons do manganês, vezes 0,1, que é a concentração do manganês. Aliás, desculpa, 5 aqui é o volume, né, que é o número de mols. O número de mols do soluto sobre o volume total da solução. Então, ó, como eu ultrapassei 5 ml, já que era 100 ml de ferro, então eu precisei de 100 ml de permanganato para oxidá-lo. E agora eu adicionei 105, eu tenho 5 ml em excesso de permanganato, então 5 vezes a concentração dele, é o número de mol de permanganato, sobre o volume total. 100 que eu tinha do ferro, aliás, como eu estou vendo só o permanganato, 105 que foi o total que eu adicionei de permanganato. Essa é a semi-equação da reação do permanganato, tá? Do manganês, passando de permanganato para manganês 2. E o potencial agora é 1,48. Então, eu vejo que antes do ponto de equivalência era pequeno, ele foi crescendo, chegou a 1,39 e depois ele continuou crescendo. Com esses dados, né, volume e potencial, a gente pode construir a curva que vai ter o mesmo formato das outras curvas de titulação que a gente já conhece, né? Tanto volumetria ácido base quanto volumetria de precipitação. Sempre aquela inflexão ali nas proximidades do ponto de equivalência que nos ajuda a localizá-lo de maneira adequada.